Neste momento, nós teremos a academia sobre o sucesso no ministério. Por causa do corona, nós não podemos estar assim juntos, mas através do CLF online, nós podemos estar compartilhando a palavra de Deus. Eu estou muito grato por esta graça de poder compartilhar com os pastores sobre o sucesso no ministério. Primeiro nós vamos ler João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18 nós vamos ler. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 들어가는 자는 절도며 강도요. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pastor me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 목회에 관한 말씀을 함께 나누게 될 텐데 Nós iremos compartilhar juntos a palavra sobre o sucesso no ministério. 목자는 예수 그리스도입니다. O pastor que teve sucesso no seu ministério foi Jesus Cristo. 말씀하시기를 나는 선한 Jesus Cristo disse: Eu sou o bom pastor. 그리고 사꾼 목자에 관한 말씀도 하셨죠. E também ele falou sobre o mercenário. 세상에는 선한 목자 대신 예수 그리스도도 계시고 Neste mundo, há o bom pastor que foi Jesus Cristo 있다고 말씀을 하셨습니다. e também há o mercenário. 우리는 하나님의 말씀을 맡아서 양떼를 치는 목자들인데 Nós somos o pastor que apacenta as ovelhas conforme a palavra de Deus. 하지만 온라인으로 함께 Nós não podemos ver o rosto de vocês, pastores, mas através do CLF online nós podemos compartilhar esse assunto sobre o sucesso no ministério. 우리가 이 시간을 통해서 정말 참 목자이신 그리스도를 배우고 Nós podemos aprender o verdadeiro pastor que foi Jesus Cristo através dessa aula. 참된 목자로 양떼를 치는 하나님의 은혜를 입는 삶을 함께 나누도록 하겠습니다. E também nós iremos compartilhar a graça de Deus que nos permite apacentar as ovelhas. 참 목자 대신 예수 그리스도를 Hoje é a nossa primeira aula. Queremos falar sobre Jesus Cristo, que foi o verdadeiro pastor. 저는 이 시간을 이제 강의를 할 수 있는 기회를 얻으면서 Eu recebi essa oportunidade para dar essa palestra. 라는 타이틀을 얻었는데 Eu recebi esse tema, né? O sucesso no ministério. 이 강의를 할 수 있을까라고 생각해 봤습니다. E eu pensei, nossa, será que eu sou capaz de dar essa aula? 정말 성공하려면 어떤 목회를 해야 하나? Porque para você alcançar o sucesso, como deve ser o seu ministério? 성경을 이렇게 읽어 나가다가 E eu estava lendo a Bíblia. 정말 성공하신 목자가 있었습니다. E houve o pastor que alcançou sucesso no seu ministério. 단어는 Na verdade, a palavra pastorear 하나 또 교회 안에서 목회를 하는 이제 장로나 많은 이런 하나님의 인도자들이 교회를 치리하는 데 있어서 são pessoas que lideram a igreja, né? Ensinando como pastor, presbítero, anciãos. 으로 교회에 말씀을 전하고 성도들을 훈련하고 믿음의 삶을 가르치는 전반적인 행위를 보고 목회라고 이제 말씀을 하는데 E as pessoas falam, né, que são pessoas que estão lá liderando a igreja, ensinando, conduzindo os irmãos. 교리나 아니면 Só que na nossa aula não vamos falar sobre doutrinas, sobre técnicas de como nós devemos apacentar as ovelhas. 성공적인 목회가 과연 어떤 것인가? Nós podemos pensar, qual é o significado do sucesso no ministério? 어떤 길을 걸었는가? Qual foi o caminho que esses pastores percorreram? 그래서 그 사실을 살피고 함께 우리 마음에 이렇게 생각하는 시간을 가지려고 준비를 했습니다. Que nós possamos, né, pensar nesse assunto baseado na Bíblia, na palavra de Deus. 목자 그분은 바로 예수 그리스도지요. O pastor que alcançou sucesso no seu ministério foi Jesus Cristo. 예수께서는 친히 당신 스스로 말씀하시기를 Jesus Cristo, quando falava de si, 선한 목자라고 말씀하셨습니다. ele dizia: Eu sou o bom pastor. 우리 오늘 요한복음 10장 11절에 Aqui no capítulo 10, versículo 11, 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 선한 목자의 성경적인 기준이 기록돼 있죠. Então, a Bíblia fala sobre o bom pastor. Quem é o bom pastor? 목숨을 버리 É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. 반대로 싹군 목자도 있습니다. Mas também existe o mercenário. 절 싹군은
No versículo 12 diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O verdadeiro pastor e o mercenário. Como a Bíblia diz a esse respeito? Será que nós temos que se formar numa boa faculdade de teologia? Temos que ter poder, temos que ter experiências? Ou devem dar a sua vida pelo próximo como Jesus Cristo? A Bíblia está falando sobre esse caminho do pastor. Também a Bíblia está falando sobre o caminho do mercenário. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando vê o lobo, ele abandona e foge. Tem muitas pessoas que pastoreiam buscando o seu lucro. Por isso, quando ele vê um lucro, ele pode até apacentar as ovelhas. Mas se ele vê nenhum lucro, somente vê prejuízo, ele abandona as ovelhas e foge. Ao nosso redor há muitos pastores. Nós não conseguimos distinguir se ele é um bom pastor ou se ele é um falso pastor. Mas tiveram aqueles que deram as suas vidas pelas ovelhas. E tiveram pessoas que abandonaram as suas ovelhas. Jesus Cristo foi qual pastor? Foi o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele dizia: eu sou o bom pastor. Eu dei a minha vida pelas ovelhas, disse Jesus Cristo. Porque muitas pessoas acabaram deixando esse caminho do ministério, deixando as ovelhas. Na nossa primeira aula, estamos falando que o verdadeiro pastor foi Jesus Cristo. Para alcançarmos o sucesso no ministério, Deus, como modelo, nos apresentou Jesus Cristo. Ele foi o modelo. Não devemos ter muitas habilidades. Também não muitos conhecimentos. Nós temos que aprender Jesus Cristo, que foi o verdadeiro pastor. Nós temos que seguir o caminho dele. Nós temos que manifestar a palavra dele. Nós devemos aprender a vida dele. Por isso, na Bíblia fala sobre os conceitos, do pastor. Aqui em João capítulo 10, versículo 1, diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Suponhamos que eu não entrei pela porta da igreja.
Sim, os policiais iriam me pegar. E certamente falariam, você é um ladrão, você é um salteador. Porque quem é o pastor? É aquele que entra pela porta das ovelhas. Para vocês entrarem na igreja, devem entrar pela porta da igreja. Para nós entrarmos no caminho do ministério, nós temos que conduzir as ovelhas pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas representa Jesus Cristo. No versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo disse, aqueles que não entraram pela porta das ovelhas não é pastor. A base do pastor é fazer entrar pela porta das ovelhas. Se vocês não entrarem pela porta, serão considerados como ladrões e salteadores. Este é o mercenário. Esta porta representa Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho para os gentios. Mas muitas pessoas não consideraram Paulo como apóstolo. Mas por que Paulo ele podia pregar fortemente o evangelho? Porque ele se tornou pastor por intermédio de Jesus Cristo. Nós recrutamos os alunos para a nossa faculdade de teologia. Mas nós não temos critérios para recebê-los. Somente colocamos duas condições. Tem que ser maior de 18 anos. Porque na Coreia você é considerado cidadão sem a ajuda dos pais a partir dos 18 anos. E também tem que ser um membro salvo. Se você recebeu a salvação por intermédio de Jesus Cristo, assim qualquer pessoa pode se tornar pastor. Em outras palavras, as pessoas que não receberam a salvação não são dignas de ser pastor. Jesus Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas. Se não for por meu intermédio, já que não entraram pela porta, ele será ladrão e salteador. Muitas pessoas a respeito sobre a verdade da salvação, sobre a verdade de Jesus Cristo. As pessoas não querem pensar sobre isso, querem buscar outras condições. Aqui na Coreia também tem muita faculdade de teologia. E para você entrar nessas faculdades, você tem que ter muita condição. Mas tem que ser uma condição que está escrito na Bíblia. Nós não estamos procurando pessoas que tenham muito conhecimento, muito poder. Tem que entrar pela porta das ovelhas.
tem que entrar nesse caminho do ministério para apacentar as ovelhas. E a Bíblia tem que ser o nosso conceito. A Bíblia fala sobre o verdadeiro servo de Deus. São pessoas que não tiveram condições que o mundo pede. Não tiveram sabedoria do mundo. Foram pessoas que não tiveram poder. Somente foram pessoas que foram chamadas por Deus por intermédio de Jesus Cristo. A pessoa que não entrou pela porta das ovelhas, esse não é pastor. Por quê? O pastor é aquele que apacenta as ovelhas. Se você não entra pela porta das ovelhas, essas ovelhas não ouvirão a sua voz. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Aqui no versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que a Bíblia está dizendo? Quando nós passamos pela porta de Jesus Cristo, ali encontramos as ovelhas. Não somos nós que iremos reunir as ovelhas. As ovelhas já estão em Cristo Jesus. Quando nós entramos pela porta, ali estarão as ovelhas que vão ouvir a nossa voz. Muitas pessoas são pastores, mas não encontraram sucesso no seu ministério, porque não apacentaram as ovelhas de Jesus Cristo. Apacentaram as suas próprias ovelhas, a sua própria igreja, seu próprio membro. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, quando entramos no caminho do ministério, a primeira condição é entrar pela porta das ovelhas. E essa porta é Jesus Cristo. Quando abrimos a porta e entramos nela, ali estarão as ovelhas. Em outras palavras, eu digo, a porta representa Jesus Cristo. E essas ovelhas também pertencem a Ele. Se vocês querem alcançar o sucesso no ministério, primeiro nós temos que nos tornar pastores através de Jesus Cristo. E segundo, nós temos que apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. O verdadeiro pastor não carrega as suas coisas. Não são as nossas ovelhas. Nós estamos apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. Então temos que receber a pastagem de Jesus. Temos que receber a sabedoria de Jesus Cristo. Mas por que hoje em dia as igrejas estão divididas?
se apacentarem as ovelhas de Jesus, jamais estariam divididas. Mas já que estão apacentando as suas próprias ovelhas, hoje a igreja está dividida. No versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. He shall be saved and shall go in and out and find pasture. 여러분 우리 목회라는 건 예수 그리스도로 말미암아야 하는데 Nós temos que pastorear por intermédio de Jesus Cristo, 들어왔다 나왔다 하면서 entrando e saindo pela porta, 주님으로 말미암아 꼴을 얻는 게 acharemos a pastagem de Jesus. Esta é a vida do pastor. 제가 성공하는 이 목회 시간을 준비를 하면서 Eu preparando esta aula sobre o sucesso no ministério, 제 마음속에 너무도 하나님께 감사한 마음이 많아졌습니다. eu tive muita gratidão em relação a Deus. 내가 구원을 받았구나. Nossa, eu recebi a salvação. 나를 목자로 부르셨구나. Deus me chamou para o pastoreio, para o ministério. 내 양떼가 아니구나. Essas ovelhas não são minhas, which I have are not mine. 예수 그리스도의 양떼들이라는 것이죠. são as ovelhas de Jesus Cristo. Jesus 내가 Christ. 이들을 잘 인도하고 먹이려면 In order for me Para eu poder apacentar e alimentar bem essas ovelhas, 얻어야 합니까? where tenho que buscar a pastagem de quem? 그리스도에게서 얻어야 합니다. I must Tenho que buscar a pastagem de Jesus Cristo. 돈이나 지식을 통해서 꼴을 Jamais devo buscar a pastagem do mundo, conhecimentos do mundo. the knowledge and also the thesis of the world, 예수 그리스도로 말미암아 꼴을 얻어야 한다라는 but I must Tenho que receber a pastagem de Jesus Cristo. 사무엘상 17장 말씀. Em 1 Samuel capítulo 17, 17, 여러분 다윗이라는 하나님의 종이 있습니다. there's fala sobre o servo de Deus, Davi. 어떻게 양떼들을 쳤다고 기록되어 있습니까? how E lá como está escrito como Davi apacentou as ovelhas. 양떼를 치고 있을 때 Um dia, quando ele estava apacentando as ovelhas, 아비의 양떼를 치고 있었다고. ali diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. mother. 자기의 양떼를 친 게 아닙니다. It's not that Não he was estava carrying apacentando as suas ovelhas, but he was estava apacentando as ovelhas do seu pai. right then. E nesse momento, quem apareceu? 왔지요. Yes, there was a lion that O leão apareceu, there was a o urso apareceu. 그때 어떻게 했습니까? but what did he do? E naquele momento, o que ele fez? 곰이 아비의 양을 움켜갈 때 During the time Quando o leão e o urso queriam devorar as ovelhas do seu pai, 자기를 위하여 도망을 갔던 게 아니고 it's not ele não fugiu. himself, 그 아비의 양을 위하여서 사자 입에서 곰의 입에서 양을 구해냈다고 되어 있습니다. Ele resgatou da boca do leão, das garras do urso, as ovelhas do seu pai. bears. 참 목자들은 어떤 양을 쳤느냐? True shepherds O verdadeiro pastor apacentou qual ovelha? 양떼를 친 게 아니라는 것이죠. it says that they did Não not apacentou as suas ovelhas, 양떼를 쳤습니다. they actually apacentou as ovelhas do seu pai. 그들은 그 양떼들을 위하여 자기 생명을 버린 사람들. they are those Foram pessoas que abriram mão da sua vida para apacentar as ovelhas. 목자들이 있는데 Hoje em dia, há muitos pastores nesse mundo. 성경이 말하는 길로 가지 아니합니까? Mas porque eles não entraram nesse caminho que a Bíblia by diz? the Bible. 어려움이 오면 피해버리죠. Quando veio uma dificuldade, eles fugiram. 생명의 위협이 오면 이 길을 버리고 Quando encontraram um perigo de vida, eles abandonaram as ovelhas e fugiram. 우리에게 있는 이 양떼들 This Essas ovelhas que estão na nossa mão 양이 아닙니다. they are not our own não são as nossas ovelhas. 또 얻은 게 아니라는 것이죠. they are not Não foram ovelhas que ganhamos através do nosso esforço, do nosso poder. 얻은 게 아니라는 것입니다. Não foi através do nosso poder que ganhamos essas ovelhas. 예수 그리스도의 양떼들입니다. but they São as ovelhas de Jesus Cristo. 예수님으로 말미암아 꼴을 얻어서 먹여야 할 사람들이고 Somos pessoas que devemos receber a pastagem de Jesus para alimentá-las. 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전까지 and up
até a vinda de Jesus Cristo. Por um tempo, Deus depositou as suas ovelhas nas nossas mãos. Por isso, em Lucas fala que o pastor, durante toda a noite, cuidou das suas ovelhas. E aqui no capítulo 10, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Essas ovelhas também não eram de Jesus Cristo, eram as ovelhas de Deus. Jesus Cristo também não apacentou as suas ovelhas. Ele apacentou as ovelhas do seu Pai. E ele deu a sua vida pelas ovelhas do seu Pai. O verdadeiro ministério é aquele pastor que não procura o seu próprio lucro. É o pastor que abre mão da sua vida para cuidar das ovelhas. Se você está procurando o teu lucro, você não está conduzindo o ministério. O caminho do pastor é aquele que abre mão da sua vida para cuidar da vida dessas ovelhas. Jesus Cristo, ele percorreu esse caminho. E as pessoas também que seguiram o caminho de Jesus Cristo percorreram essa vida. Seguiram o mesmo caminho de Jesus Cristo. Quando o leão queria devorar as ovelhas do seu pai, quando o urso apareceu para devorar as ovelhas do seu pai, das garras do urso, dos dentes afiados do leão, Davi foi lá para resgatar as ovelhas do seu pai. Como ele pôde fazer isso? Da boca do leão. Sim, das garras do urso. Porque não eram as suas ovelhas. Eram as ovelhas do seu pai. Por isso ele pôde ter essa vida. Essas ovelhas não são nossas. São as ovelhas de Deus, são as ovelhas de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que são as suas ovelhas. Mas se ele não vê nenhum lucro e somente prejuízo, eles abandonam as suas ovelhas. Estão procurando um outro lucro. Hoje em dia, muitas pessoas entrando no caminho do ministério. Tiveram pessoas que abandonaram o ministério de Deus. Por que isso acontece? Porque não conhece o verdadeiro caminho do pastor. Jesus Cristo mostrou qual é o verdadeiro ministério para nós. Nós temos que aprender esse caminho, nós temos que seguir esse caminho, nós temos que receber a instrução de Jesus Cristo. E assim nós podemos encontrar sucesso no nosso ministério. Porque não houve pastor mais perfeito do que Jesus Cristo. Não houve outro ministério perfeito do que Jesus Cristo. Se nós seguirmos o caminho de Jesus, certamente nós encontraremos o sucesso. Essas ovelhas que estão conosco não são nossas.
São as ovelhas de Jesus Cristo, são as ovelhas de Deus. Christ and also of God. 우리는 잠시 잠깐 Por um tempo curto, nós estamos cuidando dessas ovelhas, só isso. 우리의 음성을 따르는 사람들이 아니고 Não são pessoas que vão ouvir a nossa voz. 예수 그리스도의 음성을 따르는 사람들. São pessoas que devem escutar a voz de Jesus Cristo. 만약에 목자가 자기 음성을 낸다면 Se o pastor está falando da sua voz, 우리는 싹군의 길을 갈 수밖에 없습니다. nós entraremos no caminho do mercenário. 예수 그리스도를 말한다면 Mas se nós falarmos sobre Jesus Cristo, podemos entrar, podemos sair e podemos achar a pastagem de Jesus Cristo. 그것으로 말미암아 우리가 양떼를 먹인다면 E se nós alimentarmos as ovelhas com esta pastagem, eu também recebo a bênção. As ovelhas que estão na minha mão também receberão a bênção. 그래서 주님 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. Por isso Deus falou para nós assim. 2장에 보시면 Se nós vermos em Filipenses capítulo 2, 2장 5절 capítulo 2, versículo 5. 너희 안에 이 마음 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. 그는 근본 Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Who, Deus. being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 오히려 자기를 Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Was made in the likeness of men. 사람의 모양으로 나타나셨음에 A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even unto the death of the cross. 성경은 우리에게 이렇게 말하신 겁니다. A Bíblia está dizendo para nós: 너희 안에 이 마음을 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Let this Jesus. mind be in you, which was also in Christ Jesus. 목자가 가져야 될 마음 The heart Coração que o the pastor shepherd deve needs to ter have. 그건 예수 그리스도의 é o coração que houve That is em the heart Cristo of Jesus. Christ. 우리 각자가 개인의 경건이나 능력을 키워야 되는 게 아니고 Nós não devemos criar a nossa habilidade, a nossa capacidade, o nosso poder. 목회자들이 예수 그리스도의 마음을 Todos os pastores devem guardar o coração de Jesus Cristo, The heart of Jesus Christ. 그는 하나님과 본체셨지만 pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Equal with God. 그리고 자기를 비워 종 Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. And took upon the form of a servant. 진정한 목자는 O verdadeiro pastor é 자기를 비우는 겁니다. aquele que se esvaziou. 우리가 예수 그리스도의 모습을 통해서 And Através da forma de Jesus Cristo. 하나님이셨습니다. Ele foi by Deus, nature God. 그러나 하나님과 동등됨으로 여기지 아니하시고 mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. However, Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. made no reputation of himself and took the form of a servant. 바로 죄에 물들어서 멸망을 받은 우리 자신들의 모양으로 이 땅에 오신 Ele veio como figura humana, In the form of us. o homem que recebeu a maldição por causa do pecado. Mas ele foi Deus. 사람으로 이 땅에 오신 겁니다. Mas ele veio como figura humana 우리를 구원하시고자 하셨다라는 겁니다. e desejou nos salvar. 여러분 목자는 양의 문으로 들어가야 된다고 그랬는데 O pastor leva as ovelhas pelas portas das ovelhas. 바로 예수 그리스도로 말미암지 않는 사람 A pessoa que não foi por intermédio de Jesus, 로 말미암아 구원을 받지 않는 a pessoa que não recebeu a salvação por intermédio de Jesus, 사람은 목자가 아니에요. ele não é pastor. The shepherd. 그는 싹군이라는 거예요. Ele é um mercenário. 성경은 분명하게 말하셨습니다. Surely the A Bible Bíblia diz claramente: 하나님이셨습니다. ele foi Deus, 우리와 똑같은 육체를 가지고 이 땅에 오셨습니다. mas ele veio à terra em figura humana como nós. 지금도 많은 사람들 중에는 and Hoje em dia também muitas pessoas 1년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도를
não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus que veio há 2000 anos atrás à Terra. Não importa qual seja o nome da pessoa, Deus não colocou a salvação debaixo de um outro nome além do nome de Jesus Cristo. Somente há uma porta: Jesus Cristo. O caminho para nós nos tornarmos pastor é por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos que apacentar as ovelhas, não as nossas ovelhas, as ovelhas de Jesus Cristo. São as ovelhas que estão na nossa mão por um tempo determinado, para conduzi-las pela fé e para a vontade de Deus. Nós temos que entrar, nós temos que sair, nós temos que achar a pastagem de Jesus Cristo. Já que esta porta é Jesus Cristo, nós temos que preparar o alimento para apacentar as ovelhas. Nós não devemos preparar por conta própria o alimento. Nós temos que receber a pastagem de Jesus Cristo para alimentar as ovelhas. Por isso que Jesus Cristo disse para nós: venha e recebais de mim. Se vocês receberem a pastagem de Jesus Cristo, outras ovelhas de outro aprisco irão buscar o alimento de vocês. Não estarão recebendo o teu alimento. Estarão recebendo o alimento que recebeu de Jesus. Então, eu não sou eu sou Jesus Cristo. As outras ovelhas estarão se alimentando não da nossa pastagem. Estarão recebendo de Jesus Cristo. Por isso, os homens da fé disseram: recebais de mim. Não receber da pessoa, já que saiu de Jesus Cristo que habita no coração dessa pessoa, já que recebeu a pastagem de Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. E através dele, Jesus Cristo é manifestado. Alimentado por Jesus Cristo. É vestido por Jesus Cristo. Ele pode ter a mesma vida de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz assim: recebais de Jesus Cristo. Tende o mesmo coração que houve em Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus Cristo foi a porta da salvação. Foi a porta das ovelhas. Para nós aprendermos o sucesso no ministério, primeiro nós temos que aprender sobre Jesus Cristo. Porque se não forem por intermédio de Jesus, ele não é pastor, ele é um mercenário. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema,
certamente nós iremos fugir. 성경 다윗은 말했습니다. Na Bíblia diz que Davi disse assim: 사자나 곰이 와서 그 새끼를 훔치면 quando o leão e o urso vieram para devorar as ovelhas do seu pai, 그는 따라가서 그 입에서 그 발톱에서 아비의 양을 Davi foi atrás e resgatou da boca e da garra as ovelhas do seu pai. 목자는 양을 위해서 생명을 버리는 것입니다. O pastor, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. 그게 목자입니다. Esse é o pastor. 목자는 자기를 위해 사는 게 아니고 O pastor não vive para si. 양떼를 위하여 자기를 Ele entrega a sua vida, sacrifica a sua vida pelas ovelhas. 이 시대에 많은 목자들이 있지만 Nesses últimos dias, há tantos pastores 하는 이들이 있습니다. que estão procurando seu próprio lucro. Eles são mercenários. 양떼를 위하여 자기를 버리는 이들이 있습니다. Mas tiveram aqueles que entregaram suas vidas pelas ovelhas. 그들은 예수 그리스도의 삶을 살아가는 사람들입니다. São pessoas que seguiram o mesmo caminho de Jesus Cristo. 우리가 정말 이 목자의 길을 통해서 Através do ministério de Jesus Cristo, 가장 중요한 걸 배워야 하는데 nós temos que aprender algo mais importante. 양의 문으로 들어와야 Primeiro, temos que entrar pela porta das ovelhas. 예수 그리스도의 양떼를 쳐야 하고 Segundo, nós temos que apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. 그 문으로 들어가며 나오며 꼴을 얻어야 하는 게 Temos que entrar, temos que sair, nós temos que achar a pastagem de Jesus. Esse é o caminho do ministério. 우리가 이 길을 살아간다면 Se nós seguirmos este caminho, 예수 그리스도로 말미암아 복되고 Deus nos abençoará por intermédio de Jesus Cristo e trará sucesso ao nosso ministério. 우리는 우리의 지식이나 우리의 지혜를 가지고 이 길을 걸을 수 없습니다. Jamais podemos caminhar com a nossa sabedoria, com o nosso poder. 참 많은 신학교가 있습니다. Há muitas faculdades de teologia. 정말 많은 사람들이 성경을 배우고 Muitas pessoas estão aprendendo a Bíblia, estão querendo seguir o ministério. 그러나 우리가 이 목회의 길을 정확히 배우려면 Para nós aprendermos o caminho do ministério, 성경으로 돌아와서 temos que voltar para a Bíblia. 예수 그리스도에게서 배워야 할 것입니다. Nós temos que aprender o verdadeiro ministério através de Jesus Cristo. 보다 더 완벽한 목자는 Porque não houve ministério mais perfeito do que Jesus Cristo. 예수님으로 말미암지 아니하면 Se não for por intermédio de Jesus, 분의 길을 걸어갈 것입니다. nós seguiremos o caminho do mercenário. 그리스도에게 배우고 꼴을 얻어서 양떼를 먹이면 Mas se nós aprendermos de Jesus Cristo e alimentarmos as ovelhas com a pastagem de Jesus, 그게 하나님으로 말미암은 영광을 함께 얻게 될 거라는 것입니다. o nome de Deus será glorificado. 우리가 오늘 첫 시간 성공적인 목회에 대한 Na nossa primeira aula, falamos sobre o sucesso no ministério. 우리가 다음 시간에 Na próxima aula, eu quero falar sobre 들어갔던 as pessoas que seguiram o caminho de Jesus Cristo e encontraram sucesso no seu ministério. 하나님께서 짧은 Que Deus possa abençoar através desse tempo tão curto, 목회자들이 함께 possa abençoar todos os pastores e que os pastores possam aprender o sucesso no ministério, 예수 그리스도 안에 있는 참 꼴을 먹음으로 que nós possamos nos alimentar 삶이 되기를 da pastagem de Jesus Cristo e que Deus possa abençoar o nosso ministério. 첫 번째 시간은 여기에서 마치 Termino por aqui a nossa primeira aula. 감사합니다. Obrigado.